Então, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo de número 28. Hoje nós vamos meditar do verso 1 ao verso de número 10. Está escrito: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça lhe permite viver, mas a justiça não lhe permite viver. Verso 5: Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Verso 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas bondades, eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, fizeram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê graça nessa manhã e transforme, Deus, cada princípio estampado aqui na Tua Palavra em uma verdade que faça sentido às nossas vidas. Que, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui nesse auditório e aquelas que um dia haverão de ouvir essa mensagem possam ter, ó Deus, os seus ouvidos destapados para ouvir a Sua voz. E que o Senhor fale através da mensagem, fale apesar do pregador, fale apesar do ouvinte, porque o desejo do nosso coração é que a Sua palavra seja disseminada, que a Sua palavra seja compreendida e que ela se transforme em vida nas nossas vidas. Nos dê essa graça, esse favor aqui nessa manhã, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, nós demos a essa mensagem o título: Um local improvável é visitado pelo poder de Deus. Um local improvável é visitado pelo poder de Deus. Nós estávamos aqui numa caminhada em que Paulo estava sendo direcionado até a capital do Império Romano, onde ele seria ouvido pelo imperador por consequência de um apelo que ele mesmo havia feito em Cesareia, como nós estudamos nos capítulos anteriores. Paulo havia sido preso em Jerusalém, quase morto. Havia ali uma conspiração contra a vida de Paulo, eles queriam tirar a vida de Paulo. O Império Romano, então, guardando Paulo como um prisioneiro, cidadão romano, o levou para Cesareia, uma cidade litorânea, ali no acesso ao mar, não é? Através, um pouco distante de Jerusalém, em um lugar onde ele teria mais proteção, e ali ele ficou protegido, ali ele foi julgado, não se achou nada que pudesse acusar Paulo, mas ele, querendo cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, de levá-lo até a capital do império, ele então apelou a César para que ele então fosse conduzido até a capital do Império Romano, Roma.
até a capital do Império Romano. Então, Deus está fazendo com que o seu propósito se cumpra na vida de Paulo, de levá-lo até as autoridades, tal como Deus havia dito, o próprio Jesus havia dito para Paulo, quando ele converteu naquele encontro, quando ele estava a caminho de perseguir os irmãos, a caminho de Damasco. Então, nós percebemos aqui claramente que Deus tem os seus meios de cumprir o seu propósito. Ele disse que levaria Paulo diante das autoridades, mas ele não explicou muito como que ele faria isso, né? E assim é com a gente, né? Deus, ele revela os planos dele para as nossas vidas aos poucos, porque se ele mostrar tudo, a gente treme nas bases, né, e sai correndo. Então ele fala com a gente assim: sai da sua tenda, aí você sai da tenda, né? Aí ele te mostra as estrelas do céu, te mostra a areia do mar, vai te revelando e descortinando os seus planos, e nós temos que estar entregues a um Deus maravilhoso, majestoso, soberano, que mesmo em meio às adversidades nos conduz para cumprir o propósito dele. E Paulo estava experimentando exatamente isso, o cumprimento do propósito de Deus através da vida dele, e enfrentando adversidades por causa disso. Então, irmãos, nunca devemos nos esquecer que a promessa de Deus, ela não nos isenta de passar por adversidades. Sempre devemos lembrar disso. Temos promessa de Deus? Temos. Mas a promessa não nos isenta de passar por adversidades. Mas nós temos uma garantia importante. Passaremos pelas adversidades com Jesus do nosso lado. Essa é a grande diferença do cristão para qualquer outra pessoa que enfrenta uma adversidade. Nós enfrentamos a adversidade no caminho com a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos conduzindo. Isso faz toda a diferença. Com Cristo no barco, pode haver naufrágio, não tem problema. Se necessário for, Ele nos faz andar sobre as águas. Se necessário for, Ele providencia meios de sermos salvos. Agora, cabe a mim e a você termos essa consciência, porque nem sempre os meios que Deus nos manda para salvar é um Jesus andando sobre as águas, né? Às vezes é destroço de barco, às vezes é coisa quebrada, às vezes é uma boia, às vezes é um bote, não é? Ou às vezes é pondo os braços no mar e nadando com toda a sua força, para não morrer na praia. E é isso que nós vamos meditar um pouquinho aqui hoje. Para falarmos do texto, no capítulo 28, nós precisamos fazer um link aqui com o que nós estudamos no 27, principalmente do versículo 39 em diante, para nós entendermos essa circunstância do naufrágio e da chegada de Paulo com todos aqueles prisioneiros ali, então, na ilha de Malta. Esse lugar improvável, esse lugar que não estava na agenda da viagem, mas foi visitado por Deus através dessa circunstância adversa do naufrágio. Então, irmãos, o verso 39 do capítulo 27, só um pouquinho atrás, está dizendo assim, olha, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, eu quero ressaltar e relembrar os irmãos aqui, primeiro, que, diante da circunstância que Deus havia desenhado, Paulo e todos aqueles prisioneiros que estavam no barco, o centurião, os soldados, eles precisavam fazer o que era necessário e fazer o que era possível. Tem circunstância na nossa vida que é assim, né, gente? A gente faz o que dá para fazer, não é? A gente deixa o impossível para Deus fazer. Mas nós precisamos fazer o que é necessário e o que está ao nosso alcance para que Deus cumpra a sua promessa integral na nossa vida. Então, percebam que eles foram diligentes diante daquilo que eles precisavam fazer naquela dada circunstância. E onde que nós percebemos essa diligência? Olha, amanheceu, eles tiveram a providência de esperar o dia amanhecer para clarear, para enxergar as coisas como de fato eram, já tinham a percepção de que possivelmente estavam próximo de uma ilha, de algum lugar, não é? Seguro,
mas esperaram amanhecer, o texto anterior nos ensina isso, e quando amanheceu, eles não reconheceram aquela terra. Irmãos, pensar que esses homens não reconheceram aquela terra é algo assim que pode soar até como um absurdo, porque aquela era uma rota marítima muito conhecida. Aquela ilha, ela estava no caminho dos comércios que havia ali naquela região. Nós sabemos que o mar mais navegado na antiguidade era o mar Mediterrâneo. Ali era uma rota comercial riquíssima, que trazia produtos do Oriente para o Ocidente. Ali era muito conhecido. Nós sabíamos também que a navegação já era muito desenvolvida nessa circunstância. Principalmente os fenícios, eles dominavam bem a arte de navegar, até mais do que os próprios romanos, não é? Nós sabemos na história que o Império Romano teve o poder de se alastrar, de se avançar, por causa da sua facilidade de movimentação de tropa. Essa foi uma das razões que fez com que o Império Romano crescesse e tomasse terras rapidamente. Mas eles eram muito bons na terra, eles não eram tão bons assim no mar. Mas os fenícios, que habitavam a região ali litorânea do mar, inclusive próximo de Israel, próximo da região ali aquela região do mar que dá acesso a Israel. Eles eram povos antigos ali naquela região e que já dominavam muito bem a navegação, inclusive colonizaram o norte da África, cidades estratégicas, eles desenvolveram muito isso. Os romanos, nem tanto. Mas aqui, nessa circunstância, nós vemos que eles estão numa rota comercial. Por isso, um navio que a princípio era um navio comercial, estava abrigando também prisioneiros, né? Nós vimos isso também nas mensagens anteriores, e é de se admirar que eles não reconhecessem aquele lugar. Mas, assim, também tenhamos noção da circunstância, né? Há muitos dias sem comer, enfrentando uma situação muito adversa, né? Quase morrendo por causa da situação adversa no mar. Eles não reconheceram, então viram uma enseada, como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se possível fosse. Aí, veja as providências deles para conduzir o navio. Olha, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar. Então, primeiro ponto, cortaram as âncoras, o que prendia eles no lugar onde eles estavam. Em dadas circunstâncias da nossa vida, nós também precisamos exercer essa sabedoria. Há momentos que nós precisamos cortar aquilo que nos prende a determinado ponto em que, em uma circunstância anterior, era o melhor que tinha para nós, era o mais seguro, mas nós estamos diante de uma ilha, de uma enseada, de um lugar para onde nós devemos ir, e que, se as âncoras estiverem lançadas, nós não conseguimos nos mover. Então, é necessário tomar as providências. Deus não foi lá e cortou a âncora, eles é que tiveram que ter a atitude de cortar as âncoras e deixar o barco, então, em direção ao mar para conseguirem chegar àquele lugar. O texto diz também que desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Irmãos, não sei se todos aqui sabem o que é o leme. O leme é um instrumento que dá direção à embarcação. Um grande navio, ele é direcionado por um pequeno leme. O leme, ele faz a embarcação se direcionar exatamente o contrário do movimento que ele faz, né? Se o leme movimenta para a esquerda, a embarcação vira para a direita. Se o leme movimenta para a direita, a embarcação se inclina para a esquerda. Enfim, o leme é uma pequena peça, mas ela é muito importante na direção do barco. Talvez por isso, né, em Tiago, se eu não estou enganado, né, a língua é comparada com esse pequeno leme, que nós precisamos aprender a controlar o tempo todo na vida. Então, eles tiveram aqui também que soltar as cordas que prendiam os lemes. Não sei se você sabe, é muito comum nas embarcações, quando você tem uma direção certa para a embarcação, você amarra o leme através do instrumento que está ligado ao leme, você amarra ele em cordas para que ele fique reto. E nem mesmo com o balanço da embarcação ele perca a direção. Então, é comum, né, para os capitões de
de grandes embarcações, né, ou pequenas embarcações, que nós temos veleiros também que fazem isso, né? Tem lá o leme, é comum eles amarrarem a corda no leme para que o barco tenha a garantia de ter a direção certa. Mas nessa circunstância, o leme amarrado os impedia de chegar na enseada que eles precisavam. Então, além de cortar as âncoras, eles precisaram soltar as cordas do leme, senão eles não conseguiam manobrar essa embarcação na direção que eles precisavam ir. E o texto continua dizendo aqui que, então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. A embarcação, ela tem a parte da frente da embarcação é chamada de proa, né, e a parte de trás de popa. Então, eles alçaram a vela certa para que eles fossem direcionados naquela nova direção que a embarcação precisava ir para alcançar a praia. Ou seja, fizeram tudo que tecnicamente devia ser feito para alcançarem êxito em chegar àquela praia que já estava diante deles. Mas o que o texto diz? Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que é importante? Fazer o que se deve não nos isenta também das adversidades. Olha só, eles fizeram tudo que devia ser feito. Ainda assim, o navio, quando foi em direção à praia, ele agarrou a proa num banco de areia, ou seja, agarrou a parte da frente num banco de areia, e a parte de trás ficou sujeita em algumas versões até diz que havia ali correntes, mais de uma corrente marítima, né? Correntes contrárias. Então, a embarcação ficou no agito do encontro de mares, a parte traseira da embarcação, a popa. E a violência das ondas era tão grande que fazia com que a popa estivesse solta, se debatendo com as ondas, e a proa, a parte da frente, estivesse presa no banco de areia. Ou seja, eles não tinham mais nada que pudesse ser feito. O barco não recebia mais nenhum tipo de manobra, não era possível fazer mais nada. Proa presa no banco de areia, popa se desintegrando, se desfazendo por causa da violência das ondas, e eles ainda dentro dessa embarcação com um risco iminente de ninguém sobreviver. Mas eles tinham o quê? Uma promessa. Então, irmãos, ainda que você, na vida, tome todas as providências que você precisa de tomar, você não está isento de nadar e chegar na beira da praia e pensar assim, será que eu vou morrer aqui? Será que eu vou chegar na beira da praia, na ilha, encalhar o barco e aqui eu vou morrer depois de vencer esse oceano? Então, entenda, nós, ainda que façamos a nossa parte, não estamos isentos da adversidade do caminho. O que nós devemos fazer? Nos apegar à promessa. Nos apegar à promessa e não olhar as circunstâncias. Nos apegar à promessa e não olhar as circunstâncias. Sermos diligentes naquilo que devemos fazer. Fazer o nosso melhor, tomar todas as providências, mas, em última instância, não perder de vista a promessa. Porque se eu e você estivéssemos nesse barco, vendo a proa agarrada e a popa sendo destruída pelas ondas, o que você ia pensar? Vou pular desse barco? O que você ia pensar? Vou me matar? Né? Qual a sugestão que você daria para resolver o problema? O texto nos mostra. Verso 42 diz que os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Então, olha só, os soldados tiveram a solução mais razoável que se podia ter a partir da mente de um soldado. Por quê? Se eles não guardassem esses presos até Roma, se eles perdessem esses presos, se eles fugissem, eles pagariam com a própria vida. Eles é que seriam mortos. Ao contrário, se eles matassem os presos e jogassem os corpos ao mar, eles garantiriam que a execução da pena havia sido cumprida
em circunstâncias adversas, mas eles livrariam pelo menos o lado deles. Eles não seriam mortos. Porque se um preso daqueles fosse para o mar e fugisse, não é? Se eles perdessem um daqueles presos, eles pagariam, inclusive o centurião, com a sua própria vida. Então, a solução foi rápida e pronta. Vamos matar esses caras e jogá-los ao mar. Afinal de contas, muitos deles ali provavelmente já estavam indo para Roma para serem mortos. Talvez muitos deles estavam indo para Roma para serem espetáculo público, para serem julgados nas arenas, porque eram presos que talvez alguns deles ali já condenados definitivamente. Não era o caso de Paulo, mas muitos ali poderiam estar indo para servirem de espetáculo público, com a morte nas arenas, que eram muito comuns acontecer ali, serem comidos por feras, enfim, em Roma. Então, os soldados deram essa solução. Mas o que aconteceu? O texto diz, mas, verso 43, o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então, percebam, irmãos, a ideia, o plano dos soldados, que por mais que parecesse razoável, se você fosse um soldado, você pensaria da forma como eles, né? Vão matar essa turma e tentar nos salvar. O centurião, que era o líder ali, não deixou que isso acontecesse por causa da vida de Paulo. É muito importante nós pensarmos aqui num aspecto. Às vezes, somos levados a acreditar que somos pessoas melhores do que as outras, por causa de uma especial graça de Deus sobre a nossa vida. Mas o que o texto quer nos demonstrar aqui não é meramente isso. Paulo tinha um propósito que Deus haveria de cumprir na vida dele. Deus já tinha uma promessa para toda a tripulação daquele navio, que todos seriam salvos. E Paulo já havia dito sobre essa promessa a todos eles na embarcação antes dessa circunstância. Então, percebam, o centurião foi movido por essas circunstâncias e pensou em poupar a vida de Paulo, mas, na verdade, ele estava fazendo também com que todo o plano de Deus fosse concretizado, porque todos foram salvos. Essa semana nós tivemos uma notícia, né, trágica aí de uma embarcação no norte do nosso país, que infelizmente veio a naufragar, muitas pessoas morreram, né, acho que ainda tem pessoas desaparecidas. É uma circunstância muito adversa, que às vezes não adianta a pessoa saber nadar, ela não consegue suportar, não é, um naufrágio. E aqui nós estamos em uma circunstância que talvez seja muito pior do que essa, porque estávamos em um mar agitado, em um encontro de correntes marítimas, uma embarcação sendo destruída pela violência das ondas e um clima extremamente frio, extremamente frio. Alguns doutrinadores dizem que essa região, uma manhã de um tempo de inverno nessa região, possivelmente poderia estar a 15 graus negativos com chuva. Então, imagina o que é enfrentar uma circunstância dessa, de naufrágio, 15 graus negativos com chuva. Pular na água, né? Tem gente aqui que não toma banho frio. Confessa aí, quem é que não toma banho frio? Pode levantar a mão. Eu prefiro quente também, né? Mas eu sei que o Alexandre está aí, o Alexandre só toma banho frio. Está acostumado, né? Eu prefiro banho quente. Tem gente que fica sem tomar banho, porque o chuveiro queimou a resistência, né? Você fala, deixa para amanhã, né? Ou então, vou esquentar a água, tomar banho de caneca. Deixa eu fazer mais pesquisa. Quem já tomou banho de caneca aqui, ó, esquentando a água? Se você não tomou, você precisa ter essa experiência, viu? Bom demais. Então, irmãos, imagina só, se nós tomamos essas providências, imagina eles ali sem qualquer possibilidade de reação naquela circunstância. Faço questão de descrever um ambiente para que você entenda a dificuldade que as pessoas enfrentavam ali.
Como que às vezes é difícil lembrar das promessas de Deus a 15 graus abaixo de zero com chuva, né? E com a embarcação se destruindo na nossa frente. Imagino o sofrimento desses homens. Mas eles todos se salvaram. Mas pense bem, o texto diz que o centurião deu ordens para quem sabia nadar, pular e ir nadando, não é? Aqueles que não soubessem nadar, olha, se agarra num pedaço de tábua, não é? Na porta da geladeira, não tinha, né? Enfim, agarra-se em qualquer destroço e vá se salvar. Então, irmãos, há circunstância que nós temos que apegar no que a gente tem, não é? Tem circunstâncias na vida que você vai recomeçar é com o que você tem mesmo. Às vezes o que vai sobrar é uma tábua que mal dá para você equilibrar-se nela. Mas é naquilo ali que você vai se apegar e daquela tábua, daquele destroço, Deus vai te levar à terra firme e vai fazer a sua história ser recontada de outra forma. O que era um mero naufrágio se transformou em salvação naquela terra, naquela ilha, naquele lugar improvável. Então, cada um daqueles homens que foi ali, eu sei que a ênfase da narrativa de Lucas não é essa, mas eu posso imaginar, irmãos, como que o testemunho de cada um daqueles prisioneiros, mais de 270 prisioneiros, o testemunho de cada um deles, certamente também foi impactante na vida de cada morador daquela ilha. Porque eles contaram o que aconteceu, eles afirmaram e confirmaram as versões que Paulo apresentava para eles. Não era meramente Paulo falando de um Deus que os livrou, era Paulo. Imagina você falar de um Deus que o livrou e que o levou àquele lugar e ter quase 300 pessoas atrás de você falando assim, é verdade, tudo que ele está falando. Nós experimentamos isso. Ninguém morreu. Irmãos, era como se aquela embarcação tivesse um público tipo esse nosso aqui, ó, que estamos nessa reunião aqui agora. Imagina, numa circunstância dessa, ninguém morreu. Todos sobreviveram. Quem sabia nadar, deu braçada tão rápido que aqueceu o corpo, né? Os 15 graus negativos não foram nem sentidos. E quem não soubesse nadar, se agarrava ao que podia, aos destroços da embarcação, a qualquer coisa que os fizesse flutuar e chegar à praia. Na vida é assim. Às vezes a gente precisa se agarrar ao que está disponível, mas Deus vai, ainda com uma pequena tábua, nos levar ao cumprimento da promessa que Ele tem para todos nós. Amém? Você crê nessa verdade? Amém. Glória a Deus. Então, o que houve no desenrolar dessa história? O 28, ele começa dizendo assim, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então, primeiro ponto, nós sabemos que Deus é bom, mas às vezes a bondade deles vem do improvável. Por quê? Chegar em um barco cheio de pessoas desqualificadas, prisioneiros, e serem bem recebidos com bondade, como Lucas relata aqui no texto, né? É algo extremamente milagroso. Foi obra de Deus. Deus tocou nas vidas daquelas pessoas daquela ilha para eles serem favoráveis aos prisioneiros, dentre os quais Paulo estava presente. Então, eles receberam eles bem, eles descobriram onde eles estavam, que estavam na ilha de Malta, conseguiram se localizar, né? Aí eles fizeram uma fogueira, porque estava muito frio, para eles se aquecerem. Ou seja, irmãos, para Deus cumprir a promessa dele sobre as nossas vidas, Ele usa qualquer tipo de gente, qualquer circunstância, os mais improváveis. O texto chama aqueles homens ali de bárbaros, mas isso não quer dizer que eles não eram civilizados. É porque, na cultura grega, qualquer povo que não falasse grego predominantemente eram chamados de bárbaros. Então, ali em Malta, possivelmente, estavam pessoas que a maioria dos habitantes ali tinham sido povoados, aquela região tinha sido povoada por navegações fenícias. E
só a elite daquele lugar ali que possivelmente falaria grego. Então, a comunicação inicial, os primeiros que receberam eles, foram descritos aqui como bárbaros, mas foram extremamente favoráveis a cada um deles e fizeram ali uma fogueira para os receber, para os aquecer do frio. Posso imaginar que eu e você, se estivéssemos nessa circunstância como habitantes da ilha, poderíamos ficar desconfiados, né? Imagina, pensa você aí, tem uma... Deixa eu traduzir melhor aqui o contexto, né? Nós não temos mar em Minas. Então, imagina que um comboio saiu de uma penitenciária, né, para ir para um outro lugar e deu ruim, deu um acidente perto da sua casa, né? Saíram os presos, tudo daquele comboio, mas esses presos eram disciplinados, não queriam fugir, ficaram todos juntos lá. Como é que você ia receber essa turma? Você ia fazer um foguinho quente para eles, né, uma fogueirinha, oferecer alimento, ou você ia chamar a polícia para esse povo? Então, imagina, né? Se coloque na circunstância. Era uma circunstância adversa também para quem estava recebendo esses prisioneiros que estavam sendo vítima ali do naufrágio. Certamente houve a mão de Deus ali nessa circunstância, os fazendo favoráveis e bondosos para com cada um dos náufragos. Mas o texto continua nos ensinando algo muito interessante. Olha, verso 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Então, olha só, gente, Paulo estava cansado, com fome, saindo de um naufrágio, sendo recebido por um povo que estava exercendo bondade para com eles, né, e fez uma fogueira, mas ainda assim Paulo não deixou de trabalhar. Esse homem trabalhava, né? Ele foi ajudar a gente para o fogo não apagar. Ele foi pegar graveto para colocar no fogo. E eu fico viajando quando eu estudo isso, que eu fico imaginando, olha, estava frio e chovendo. Devia ser difícil achar graveto, né, seco para colocar numa fogueira, não é verdade? Né? Imagina você, um lugar frio, com chuva e uma fogueira, que eu não sei onde que essa fogueira estava, o texto não diz, mas você tinha que arranjar lenha seca para colocar ali, para alimentar aquele fogo. Paulo, cansado, sobrecarregado, extasiado, eu posso imaginar, foi, com a melhor das intenções, ajudar a exercer bondade que as pessoas já estavam fazendo por ele e pelos náufragos. Esse homem não se cansava de trabalhar, não é? Trabalho, na verdade, cansa a gente quando é um trabalho sem sentido, né? Nós, muitas vezes, nos cansamos muito mais por aquilo que fazemos e não deveríamos estar fazendo, não é? Paulo está aqui sendo completamente envolvido por aquela circunstância e foi colocar os gravetos ali no fogo. E o texto diz que, quando ele colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Muito possivelmente ela picou mesmo Paulo, não é? Alguns autores dizem assim que o texto não diz se ela picou ou não. Fala que ela prendeu a mão de Paulo, mas muito possivelmente ela picou Paulo. E não foi uma picadinha qualquer, não é? O texto nos mostra isso com clareza. O texto diz, verso 4, quando os bárbaros da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino. Então, irmãos, a circunstância do texto nos mostra claramente que não foi uma mera picada, não é? Porque, normalmente, uma cobra pica, não é? Principalmente essas cobras peçonhentas que não comem a presa, né? Ela só pica e já foge. Então, essa víbora aqui picou e agarrou Paulo. Foi uma dentada caprichada, que todo mundo conseguiu ver ainda, né? A cobra lá pendurada na mão de Paulo. E Paulo dá uma sacudida nessa cobra, joga ela para lá, e eles ficam ali tirando as conclusões deles. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Eles concluíram, e a expressão que a NVI diz aqui, eles disseram assim, certamente esse homem é um assassino. Olha, é um peso essa palavra, certamente, é uma expressão
conclusiva. Eles não tinham dúvida nenhuma de que Paulo era um assassino. Sabe por quê, irmãos? Esse povo, eles eram muito ligados à cultura dos deuses gregos, né? Então, eles tinham um deus para cada coisa, eles criam em várias coisas diferentes da crença de Paulo e agora crença dos náufragos, não é? Então, quando eles viram Paulo sendo picado pela víbora, qual que foi a conclusão lógica na cabeça deles? Olha, esse homem, ele, de fato, deve morrer, porque a justiça está recobrando isso dele. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas a justiça, para fazer justiça, porque justiça, irmãos, a gente pensa justiça aqui como um sistema, né? Mas justiça, naquela cultura, era uma deusa. Era uma deusa. Para fazer justiça, fez com que essa víbora o picasse e ele vai morrer, porque ele é um assassino. O texto diz: homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhes permite viver. Então, olha só. Naquela cultura, existia a justiça como deusa romana e existia a Dike, que era a deusa grega da justiça. Dike, na mitologia grega, ela é filha de Zeus com Temis. Temis é uma deusa muito conhecida da mitologia, que inclusive simboliza o direito, não é? É aquela deusa que carrega uma balança na mão esquerda e uma espada na mão direita, e ela tem uma venda nos olhos, né, que simboliza essa questão da justiça ser cega, ser imparcial. Essa é a figura da Temis. Mas a Dike é filha de Zeus com Temis. A Dike, ela carregava na mão esquerda a balança, na mão direita a espada, mas ela não tinha uma venda nos olhos, ela enxergava muito bem. Sabe por quê? Porque a mitologia dizia que a Dike, para exercer justiça, ela tinha que discernir bem as situações. Ela executava a justiça. Ela não estabelecia as normas, ela executava a justiça. E por isso ela tinha na mão esquerda uma balança que não tinha o fiel. Na balança, ela deveria medir, e o fiel da balança seria os pratos equilibrados. Quando se equilibrava os pratos, você tinha ali o ision, que é o radical da palavra isonomia. Por isso que justiça sempre está ligada ao sentido de igualdade, né, de isonomia. Então, ela carregava na mão uma balança para tornar as questões isonômicas, iguais, né, pares. E na outra mão ela carregava uma espada. Por quê? A espada, na cultura grega, simbolizava a justiça exercer a força para fazer o direito ser aplicado, porque não adiantava ela ter apenas a balança na mão esquerda, que torna situações isonômicas. Ela tinha que ter a espada na mão direita, porque, uma vez apurado o direito, se preciso fosse, era necessário usar a espada para fazê-lo cumprir. Então, essa é a figura da representação do direito, né? Inclusive, hoje nós vemos essa representação, não sei se você sabia disso, mas vem desse sentido. Uma balança que equilibra e uma espada que faz executar, se preciso, com força, o direito que foi estabelecido. Então, na cabeça daqueles homens, essa deusa havia punido Paulo com a vingança, cobrado de Paulo a justiça, porque ele era um assassino, então ele merecia morrer, mesmo que fugindo de um naufrágio, ainda que fosse picado por uma víbora. Então, ficou ali a plateia em volta de Paulo, esperando exatamente que ele morresse. Então, o que nós precisamos aprender aqui, irmãos? Verso 6, na continuidade, diz assim, aliás, ainda no verso de número 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Verso 6, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse. Eles esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente.
Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que é muito importante para nós nos dias de hoje? Um princípio fundamental para a nossa vida. Nós nos movemos com base na promessa de Deus e não na opinião pública. Entenda bem, nós nos movemos com base na promessa de Deus e não com base na opinião pública. O que esse pequeno trecho nos revela? Que a opinião pública, ela é mutável, ela é frágil, muda o tempo inteiro. Então, o mesmo povo que te chama de assassino em uma circunstância, logo depois pode achar que você é um Deus. Paulo já havia experimentado junto com Barnabé isso aqui em Atos um pouco antes, não é? Em outra circunstância, que foi um movimento contrário. Primeiro, eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses, e depois eles tiveram que fugir do lugar porque eles queriam matá-los. Então, irmãos, nós nunca podemos entregar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso curso, ao sabor da opinião pública. Nós temos que saber o que Deus recobra, o que Deus requer de nós. Quando nós colocamos os nossos olhos na promessa, a opinião pública não influencia o caminho, entende, irmãos? Porque é muito tentador e é muito desafiador para nós quando a opinião pública diz quem nós somos. Não é? Começa a dizer, você é um assassino, você é um assassino. Você, de repente, pode acreditar no que a opinião pública está dizendo e isso limitar o caminho que Deus tem para a sua vida. Assim como o contrário também pode acontecer, muitas vezes. A opinião pública dizer, é um Deus, e você não é um Deus. Você é um ser humano frágil, completamente dependente da bondade e da misericórdia do Senhor. Então, não estribe a sua vida pela opinião pública. Estribe a sua vida pela promessa que Deus tem para você. Porque há circunstância, irmãos, que você vai caminhar na promessa, mesmo que tudo ao seu redor diga não. Mesmo que todas as opiniões sejam contrárias, se você enxerga qual é a promessa, você vai caminhar em direção a ela. E também há circunstâncias em que você não pode ser traído pela opinião das pessoas. Quer ver? Uma coisa que nos atrapalha tanto, às vezes são os elogios, não é? Às vezes as pessoas não nos chamam de deuses, mas elas nos elogiam tanto, e a gente começa a acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta, e a gente começa a achar que a gente é demais, que a gente pode todas as coisas, que a virtude é nossa e não de Deus. Olha que problema. A gente começa a tirar os olhos de onde a gente deveria estar com os olhos. Que há um Deus que nos conduz com base em uma promessa, apesar de quem nós somos. Não é por nossos méritos, não é porque somos bonitinhos, não é porque temos dons especiais, não. É a bondade de Deus. E todas as vezes que nós tiramos os olhos da promessa, nós ficamos ao sabor da opinião pública. Tome muito cuidado com os elogios que você recebe. Eu posso te dizer, sem medo de errar, 90% deles não são totalmente verdadeiros. Dê ouvidos às pessoas que verdadeiramente amam, que desejam o seu crescimento, que desejam te conduzir por um caminho que é o caminho da promessa, e elas não vão dizer sempre o que você quer ouvir. Tenha esse grupo na sua vida, não sei, de amigos, de conselheiros, de pessoas próximas que têm a liberdade de dizer para você aquelas coisas que você não gosta de ouvir. Porque nós somos influenciados pela opinião pública. Ainda mais em tempos de Instagram, de curtidas, não é? Em tempos em que todas as pessoas buscam ser famosas, relevantes. Tome muito cuidado com isso, irmão. E o texto continua nos dizendo aqui que, próximo dali, logo depois do verso 6, verso 7,
Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Então, olha só, depois dele ser considerado um assassino, do veneno da serpente não ter feito efeito na vida dele, né, não ter matado ele experimentou um milagre, ele era um milagre vivo diante daqueles homens, uma prova viva não só do milagre do naufrágio que ninguém se perdeu, mas também do milagre de uma picada de uma serpente. Ele era um milagre. Além disso, levaram ele para hospedar na casa da principal pessoa da cidade, do mais poderoso lá, esse tal de Públio, né? E ele, na casa de Públio, ficou ali bondosamente hospedado por 3 dias, e o seu pai, né, o pai de Públio, estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Irmãos, curioso aqui, enquanto eu estudava, em 1800 e pouquinho, não lembro exatamente, quase no final do século, né, 1800 e pouquinho, descobriram que era muito comum os habitantes da ilha de Malta terem problema de disenteria, né? Ficavam com o intestino ruim, tinham febres, eu não sabia disso, mas tinha febres que duravam meses, e a pessoa ficava ali doente, meses e meses, por causa de disenteria. E aí, agora, só agora mais recente, 1800 e pouquinho, descobriram que havia um micróbio no leite das cabras maltesas. Só lá, em Malta, existia essas cabras que tinham um micróbio especial ali, eu não sei se é um micróbio, um organismo, né? Não sei se é uma bactéria, enfim, no leite da cabra maltesa. Então, possivelmente, era muito comum naquela ilha as pessoas terem problema de disenteria, não é? Estavam sempre com um problema de disenteria, que era um problema crônico, que se demorava, e às vezes, conforme a fragilidade da pessoa, aqui está falando que era o pai dele, então, possivelmente, uma pessoa idosa, que estaria mais sensível ainda aos efeitos da disenteria. Hoje, a gente tem muitos tratamentos, muitos acessos, mas é algo que, prolongado, né, naquela circunstância, pode... Né, nós temos médicos aí, depois vocês me confirmem ou desconfirmem, né, pode se tornar algo grave à saúde da pessoa, levar à morte. Então, descobriram isso nas cabras da ilha de Malta, nas cabras maltesas. Não sei se é algo que vem da vegetação, da alimentação local, mas, enfim, Paulo foi usado ali naquela circunstância. O texto diz que esse homem sofria de febre e disenteria. E lembrem, quem está narrando esse texto, irmãos, é um médico. É Lucas quem escreveu o livro de Atos. Então, a gente pode ter uma segurança maior ainda desse diagnóstico, não é? Ele deve ter analisado ali clinicamente aquela circunstância, aquela situação, para dizer que era uma febre e uma disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Deus, através de Paulo, o levou em um lugar improvável, em circunstâncias adversas, e ele se tornou cura na vida desse homem que estava doente, pai do principal homem daquela ilha. E aí o que aconteceu? O texto diz aqui, encerrando, que tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. O texto não diz de quê, mas pelo conjunto da obra aqui dá para a gente imaginar que tinha um monte de gente ali que tinha o mesmo problema de disenteria, não é? O texto não fala de que as outras pessoas foram curadas, mas a notícia rapidamente se espalhou, outras pessoas vieram, Paulo impôs as mãos, orou por aquelas pessoas e, milagrosamente, Deus as curou por intermédio da vida de Paulo. E o texto encerra dizendo que eles nos prestaram muitas bondades, muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos
que necessitávamos. Então, veja bem, o texto na sequência vai dizer que chegou ali uma nova embarcação, um novo navio que tinha passado o inverno naquele lugar, e eles embarcaram para continuar a viagem em direção a Roma. Mas ali, o trecho mais perigoso já tinha passado, eles estavam na ilha de Malta, a aproximadamente 90 quilômetros do sul da Itália, da região da Sicília. Então, era um trecho menor para chegarem em terra e continuarem em direção a Roma. E o texto diz claramente que eles foram favoráveis a eles. Mais uma vez, o texto mostra que tudo que eles precisavam de embarcação, eles conseguiram embarcação. Eles precisavam de suprimento, eles conseguiram suprimento. Ou seja, Deus entrega tudo que é necessário para que as promessas dele se cumpram integralmente na vida de seus filhos. Eu e você podemos sair daqui nessa manhã com essa segurança e essa firme convicção no nosso coração. Eu não sei por qual situação você passa na vida hoje. Eu não sei se você está em um barco que está com a proa presa, as ondas desfazendo esse barco na traseira, na popa. Você olha, não sabe nadar, precisa se agarrar a algum destroço para sobreviver. Não sei. Não sei se está assim lá em casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, mas eu sei que se Deus tem promessa para você, Ele vai fazer com que cada um dos seus desejos, que são previamente planejados, se cumpram. Mas eu e você precisamos tomar tento e sermos diligentes daquilo que nos compete. Se é para agarrar aos destroços, agarre aos destroços. Se é para nadar na água fria, nade na água fria com toda a sua força. Se chegou em terra firme, encontrou uma fogueirinha e a cobra te picou, não tem problema, a cura divina será uma providência na sua vida, porque quem tem promessa de Deus para cumprir não morre. Não morre. Se apegue a essa verdade e faça tudo que você tem que fazer. Inclusive, não tenha medo nem de pôr a mão nos gravetos. Trabalhe. Dê o seu último fôlego para fazer bem para as pessoas. Paulo não precisava estar ali naquela posição de juntar graveto para colocar no fogo. A fogueira já estava acesa. E ele já estava se preocupando em manter o fogo aceso. Homem que trabalhava pelos outros, trabalhava pelo próximo também. E aí nós vimos essa circunstância adversa se transformar em cura para uma ilha. Nós contamos a história sob o ponto de vista de Lucas, que estava junto com Paulo no naufrágio. Agora imagina como um maltês, que está ali sofrendo de disenteria há meses, febre que não cessava, sem muitos recursos para curar. Imagina como eles contam a história de um barco que naufragou próximo da ilha deles e trouxe um homem por quem Deus usou para curar aquela ilha. Tantos doentes ali que foram impactados pela mensagem do Evangelho, porque toda cura aponta para aquele que cura todas as pessoas da sua enfermidade pior, que é a separação eterna de Deus. Eu tenho certeza que o pai de Públio, como todas aquelas pessoas que foram curadas ali naquele dia, um dia elas adoeceram e vieram a morrer, por outras causas talvez. Mas, se naquela circunstância elas tiveram a oportunidade de serem curadas no seu corpo físico, mas serem curadas também na sua alma, conhecendo o Deus eterno que conduzia a vida de Paulo, aí, meu irmão, a tranquilidade é maior ainda, porque elas se encontraram com a cura plena e total e eterna da vida delas. Essa deve ser a nossa preocupação, se assim posso dizer. Seja cura na vida de alguém, mas seja também cura espiritual para essas pessoas que estão ao seu redor, aonde Deus te enviar. E às vezes Ele vai te enviar em circunstâncias completamente adversas.
em circunstâncias que você não desejaria ir, em circunstâncias que, se ele revelasse, você diria não, você não embarcaria, você não poria o pé no barco, mas estava no propósito dele. Amém?